Os irmãos vão ter que me aturar mais é muito difícil, né? Mas eu ainda estou residindo um pouco longe. Nós estamos ali em Guarulhos, porque temos a nossa vida ali, temos as nossas netinhas. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de dar muita saudade das minhas netas, de poder ter contato com uma delas. Cada dia que você vê, elas estão diferentes. Né? Diz que amor de neta parece que é mais do que amor de filho. Não vai entender um negócio desse. Mas, irmãos, eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Eu nunca aspirei, nunca tive assim desejo de estar terminando esse setor, e muito menos de estar aqui com os irmãos. Porém, os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são mais elevados do que o nosso. Eu aprendi isso. Nós ouvimos aqui, irmãos, falou muito no meu coração. O choro pode rolar uma noite. Às vezes essa noite é muito longa. É uma noite que dura dias. Mas, irmãos, a alegria, a celebração, ela vem pela manhã. Quando a nossa irmã estava louvando aqui, é mãe e filha. É mãe e filha. Que Deus abençoe vocês. Eu confesso, irmãos, que eu não tenho ainda o domínio de todas as irmãs aqui, os irmãos que cantam. Então, eu estou sempre pedindo ajuda. Chama o irmão Wagner aqui, pode irmão Wagner. Vê aí o que o Senhor indica para estar louvando ao Senhor. E nós temos muitos talentos aqui na igreja, né? Os coristas, as irmãs aí. Temos que ter até fora de ópera, né? E a gente vai acompanhando aí. E, enfim. Jó, quando as irmãs estavam cantando aqui, me lembrei de Jó. Pensando em Jó, pensamos no sofrimento, né? Jó sofreu muito. Aí, mas, o Espírito Santo me levou a um versículo, esse que eu vou falar hoje, mas 38:11, da Escritura assim: até aqui virás, e não mais adiante. O choro vai até onde Deus permite. E não vai mais adiante, porque vem a alegria, vem a celebração e vem a culto de ação de graça. Então nós lemos Cantares, no capítulo 2, fala que o inverno já passou, aparecem as andorinhas, e a Bíblia diz: e o tempo de cantar chegou. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas tudo tem tempo. Existe o tempo do processo. Às vezes Deus quer nos levar para um patamar mais alto, um andar mais alto, mas Ele entende que precisa ter um processo. Quero agradecer a liderança dos jovens e dos adolescentes. Eu conversei com eles para que pudesse enviar um grupo de jovens, uns 3, 4 carros, 20, ali para a congregação do 9 de julho, porque realmente nós temos algumas congregações aqui no setor que necessitam de apoio. E aqui nós estamos, às vezes, nem grupo de jovem tem, e nem grupo de adolescente. Isso, às vezes, traz um desânimo para a família do pastor. Mas nós estamos orando, porque é Deus que frutifica, é o Senhor que dá o crescimento, mas nós vamos apoiar. Eu até abro um parênteses aqui, irmãos, às vezes nós temos muitos obreiros aqui, hoje nós estamos dando vários obreiros aqui no culto, para estar dando atendimento e apoio às congregações. Muitos deles se pedem, e tem muitos deles que eu posso orar. Amém. Amém. Temos que cuidar para todos aqui, né? Enfim, eles estão dando apoio nas congregações. Bem? E eu até abro um parênteses aqui,
durante a semana é mais difícil para os jovens e os adolescentes. Mas eu estava aqui, o Espírito Santo falou no meu coração que as irmãs, aquelas pregações que estão mais dificuldade, coloca 2 caras, 10 pessoas, 3 caras aí, uma terça, quinta-feira, porque as irmãs têm feito isso até mesmo nas festas, naqueles cultos de ação de graça, né? Sempre vai ser até nós irmãos apoiando, mas é importante que faça isso também fora das festas, entendeu? Não tem festa, mas glória a Deus, todo culto é festa. Você não entendeu o que eu falei? Todo culto é festa. Irmãos, todo culto é uma celebração. O que o salmista diz no Salmo 100? Celebrai com júbilo ao Senhor. Todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentar Ele canto. Todo culto tem canto, tem adoração, tem gratidão, tem canto. Bom, mas irmãos, abra a sua Bíblia, por favor. Um texto aqui. Eu quero ser fiel ao que Deus colocou no meu coração. Nós estamos com aquele sabor daquela ceia de ontem, né? Que ser abençoado. Povo contente, alegre, que Jesus falou conosco de uma forma tão especial, né? E o pastor enfatizou bastante, o pastor Erison Pinto, ele enfatizou muito sobre a importância do culto, né, irmãos? Quem não vem ao culto perde muito. E aquele culto nunca mais você vai rever. O que você perdeu. Bom? Vamos lá. Segundo Samuel, capítulo de número 9. E nós vamos ler do verso 1 a seguir. Segundo Samuel, capítulo 9, e o verso 1 a seguir. Diz Davi: resta-me, porventura, alguém da casa de Saul que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhes disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, seu teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um tão morto, tal como eu? Chamou Ziba. Vamos para o versículo de número. Vamos continuar. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e ele disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a tua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e comerás os frutos, para que a casa
casa de teu Senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu Senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto teu Senhor o rei manda a seu servo, assim fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos os quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto, diga comigo, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Amém. Diga comigo, mesa, lugar de restauração. Meus irmãos, é possível que muitos irmãos aqui que estão conosco nessa noite tenham uma certa afinidade com essa história. Mas é uma história que sempre me chamou a atenção. Essa história de Davi, de Jonas, Ziba e, por que não dizer, Mefibosete. O texto, irmãos, começa dizendo que Davi lhe faz uma pergunta: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade? Tem tradução que diz de misericórdia para com ele, por amor de Jonas. Meus irmãos, nós conhecemos um pouco da história e nós vamos entender que houve um momento na vida de Davi que ele precisou de um apoio. Eu não vou aqui entrar no detalhe, mas que ele precisou de um apoio que foi muito importante para ele. E esse apoio, irmãos, veio de um filho de Saul chamado Jonas. Pela cultura, irmãos, Jonas ele teria que assumir, dar continuidade ao reinado do seu pai, ou seja, ele seria o substituto do seu pai. Porém, isso não aconteceu, nós fizemos a história, porque quem sucedeu Saul foi o próprio Davi, porque Deus assim o quis, porque Deus faz o que quer, na hora que Ele quiser, e faz com quem quiser. Irmãos, Deus às vezes ele quebra a lógica, quebra o protocolo, para fazer de acordo com aquilo que Ele quer. Então, nós entendemos que é um momento muito difícil, porque Saul, irmãos, ele perseguia implacavelmente a Davi. Ele queria dizimar Davi da terra. Ele queria acabar com a vida de Davi. Por que, irmãos, isso? Porque foi a pessoa que Deus escolheu para substituir o seu reinado. Certa vez Deus perguntou para alguém: até quando você terá dó de Saul? Porque eu tenho rejeitado ele. Então é muito importante, irmãos, nós entendermos que às vezes o nosso tempo já foi. Deus quer levantar alguém que dê continuidade, irmãos, porque Deus nunca, irmãos, vai ficar dizendo, coçando a cabeça, quem é que eu vou colocar para dar continuidade ao trabalho? Não, irmãos. Quando Deus tira um, já tem outro preparado para dar continuidade. Pode ter certeza disso. Deus não tem problema com essas coisas. Ele levanta até gente de 8 anos de idade. Você sabe disso? Porém, irmãos, no momento mais difícil que Davi estava passando, ele, irmãos, se colocou de prontidão. Ele cedeu armamento, ele cedeu aquilo que Davi precisava para se defender justamente do seu próprio pai. Porque, irmãos, Saul, ele se inchou, ele, irmãos, se encheu de inveja. Porque Deus, irmãos, era na vida de Davi. As mulheres cantavam, os irmãos conhecem a história. Saul matou seus milhares, mas Davi matou os 10 milhares. Porque Deus era na vida de Davi. Isso,
muito grande no coração de Saul. E Saul procurou matar, irmãos, Davi, por 6 vezes, nós vamos entender a história, 4 vezes indiretamente, e 2 vezes atirando flecha. A inveja, irmãos, tomou conta do coração dele. Irmãos, eu sempre faço essa colocação. Se você, irmãos, não quiser ter problema na igreja, se você não quiser ter problema, irmãos, não seja alguém que se prontifique para fazer alguma coisa, porque às vezes alguém não faz. Agora, quando aparece alguém para fazer, irmãos, infelizmente acontece isso. Às vezes levanta pessoas invejosas. O que é inveja? O dicionário Aurélio diz que é uma mistura de ódio e desgosto pelo sucesso de alguém. Irmãos, quando Deus resolve abençoar alguém, irmão, não tem capeta, não tem inferno que se levante, irmãos. Glória a Deus. Se Deus te abençoou, te deu uma voz bonita, ungida e cheia de unção, irmãos, não se preocupa com os invejosos. Continua cantando, continua pregando, continua testemunhando, continua ensinando, irmão, porque Deus assim quer. Mas eu tenho que matar. Só, irmãos, que a mão de Deus é com Davi. Pelo amor de Deus, esse moço que é improvável, esse moço que é o último da fila, mas Deus trouxe ele como o primeiro da fila, porque Deus assim faz. Mas, irmãos, o texto que nós lemos aqui, ele vai dizer que Davi um dia puxa uma memória, porque eu costumo dizer, aos que calam os favores recebidos. Eu disse que aos que calam os favores recebidos, isso é gratidão. Há também os que cobram os favores recebidos, isso também é gratidão. E aos que até mesmo se vingam porque não receberam a gratidão que esperava receber de alguém. Davi, irmãos, era diferente. Davi puxa na memória e diz assim: olha, eu preciso demonstrar, porque a gratidão, irmãos, é demonstrada. E às vezes a gratidão não é muito obrigado. Não, a gratidão é quando você se coloca à disposição de alguém para fazer alguma coisa. Eu me lembro, irmãos, que no momento mais difícil da minha vida, eu trabalhava no aeroporto. Eu precisava de uma peça para o meu carro. Essa peça eu não achava no carro. Nunca esqueço disso. Uma determinada pessoa até da igreja e diz: olha, eu tenho essa peça. E eu fui na casa dele, peguei a peça, coloquei no carro e o carro continuou andando. Sabe o que aconteceu comigo? Muitas das vezes que aquela pessoa me pedia um favor, eu lembrava da minha peça. E aquela peça? Às vezes, irmãos, eu não tinha condições de fazer alguma coisa por aquela pessoa, mas eu lembrava da peça. Então eu nunca conseguia dizer não para aquela pessoa. Ô irmão, seja grato. Eu disse: seja grato. Davi se lembra um dia, no momento mais difícil da minha vida, quando Saul iria me matar, Jonathan me escondeu, me protegeu, para que ele não fizesse mal contra mim. A Bíblia, irmãos, é muito assertiva quando ela diz em Timóteo, irmãos, que nós deveríamos fugir dos tempos de pessoas ingratas. Como é difícil a gratidão. Eu vou dizer como é difícil a gratidão. Você fazer alguma coisa para alguém, e aquele alguém, quando você precisa dele, ele vira as costas para você, ele te ignora. Não faça isso não, irmão. Agora ele sempre agradecido. Ele sempre agradecido. É tão certo isso que nos tempos de Jesus, 10 leprosos procurou Jesus. Os leprosos, irmãos, eles teriam que sair da família, eles teriam que morar afastados do leprosário. Eles não podiam viver no convívio da sociedade,
Até mesmo as roupas que eles recebiam, eles colocaram a roupa, eles não podiam lavar a roupa. Aquela roupa teria que ser jogada fora, incinerada, teria que ser queimada. Era muito difícil, não podia ser no meio da cidade. Porém, irmãos, esse 10 leprosos um dia resolveu procurar Jesus. E Jesus instantaneamente cura os 10 leprosos. E eles voltam. 9 voltam para se apresentar ao sacerdote. Ele tinha que apresentar ao sacerdote, porque o sacerdote disse: ok, você pode ir para o convívio da sua família. Mas a Bíblia diz que um pensou, falou assim: não, eu vou voltar. Eu vou voltar. Seja agradecido à sua família, seja agradecido aos seus filhos, seja agradecido aos seus patrões, seja agradecido aos seus líderes, seja agradecido aos seus liderados, seja agradecido, irmãos, o esforço que alguém faz para te promover, para te ajudar a te levantar. Aleluia. E aqui ele voltou. Jesus faz uma pergunta, você bem conhece: aonde estão os ingratos? Foi 10 que eu curei, foi 10 que ficaram libertos da lepra, e só você voltou. Irmãos, é uma realidade que nós não podemos fugir dela. A ingratidão, irmãos, infelizmente tem tomado o coração de muitas pessoas. Agradeça pelo pão que Deus coloca na tua mesa. Agradeça por aquele salário, talvez não é um salário que você queria ganhar, mas é pouco salário. Agradeça. Irmãos, Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados pelo seu decreto. Seja agradecido por tudo. Passou no carrinho velho, agradeça pelo carrinho. Passou no carro, bicicleta, porque não conseguiu comprar carro, agradeça pela bicicleta. Agradeça pelo sapato que você coloca todo dia de manhã. Agradeça pela roupa que você veste. Agradeça pelo cafezinho com leite, pão com manteiga que você come. Agradeça porque essas pernas estão boas, a tua voz e o teu ouvido estão bons, irmãos. Porque nós somos muito propícios a reclamar daquilo que não temos e agradecemos pouco por aquilo que Deus tem nos dado. Essa é a verdade. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Eu sinto o Senhor nessa casa nessa noite. Seja agradecido. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, já acabou a hora. A Bíblia vai nos dizer que Ele puxa na memória e diz assim: preciso fazer alguma coisa para alguém da casa de Judas, da casa de Saul e também da casa de Judas. Eu preciso usar de bondade. E tem tradução que fala: eu preciso usar de misericórdia. Irmãos, olha aqui para mim, por gentileza. Jesus disse em Mateus 5:7: bem-aventurado os misericordiosos. Presta bem atenção. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu vou repetir de novo: bem-aventurados os misericórdia. Ele diz: olha, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ser misericordioso com alguém da casa de Saul ou de Jonathan, eu preciso ser isso. Eu me lembro que 1 Timóteo 1, se não me engano, versículo 16, a Bíblia, irmãos, cita Paulo. Ele cita, ele fala assim: olha, eu me lembro aqui de Onesífero, que era um servo, que me ajudou quando eu estava na minha prisão em Roma. Ele não teve vergonha de mim, ele foi até onde eu estava, ele me prestou socorro, ele me ajudou, ele me visitou. Oh, glória a Deus. Oh, irmão, você não sabe falar de uma visita. Aquela pessoa que está desesperançada, está precisando de uma palavra sua, não é? Talvez você está aí, não, você vai lá e leva um louvor, às vezes você não tem palavra, leva um texto, um santo salmo, e faz
Bendito seja o nome de Jesus. E Paulo usa, ele fala assim, eu disse que misericórdia gera misericórdia. E Paulo vai na sequência, ele diz que o Senhor tenha misericórdia da casa de Onesíforo, porque eu sinto uma gratidão muito grande porque ele fez comigo. Hoje, nessa noite, eu sinto ele dizer sempre agradecido. Não esqueça o que as pessoas fizeram com você. Porque, irmãos, a ingratidão, às vezes, ela dói muito mais do que uma agressão física. Eu vou repetir, uma ingratidão de alguém, muitas das vezes dói muito mais do que uma agressão física. Eu não sei se vocês conseguem lembrar de alguém que você ajudou, que você estendeu a mão, além da ingratidão, ainda fala mal de você, quer desmoralizar a sua vida. Mas, irmãos, não adote aquela postura, porque às vezes a gente sofre tanta ingratidão das pessoas que às vezes a gente sofre, a gente adota uma postura e diz assim: olha, eu vou ficar na minha, não vou ajudar mais ninguém. A Bíblia diz: não vos canseis de fazer bem. Não importa que as pessoas estão sendo ingratas para você, mas não canse de fazer o bem, irmãos. Oh, aleluia! Irmão, sempre agradecido, faça pela vida das pessoas. De repente, irmãos, aparece o Ziba na história que é do céu. E a Bíblia vai nos dizer que Davi pergunta para ele: resta alguém para que eu possa usar de misericórdia? Ele diz: olha, tem um moço que mora lá em Lodebar, que significa terra do esquecimento, terra infrutífera, terra sem pasto. Ele está lá. Eu fiquei me perguntando, mas por que Ziba, ele faz questão de dizer: olha, esse homem que está lá, ele não é apenas o Mefibosete, mas ele é um aleijado das terras. Ou seja, Davi, esquece esse homem. Esse não serve para nada. Ele é da casa de Saul, ele é da linhagem de Saul, mas esqueça ele, deixa ele para lá. Mas, irmãos, Ziba não conhecia o coração de Davi, porque não foi Ziba que foi beneficiado, não foi Ziba que foi ajudado no momento que ele mais precisava. Porque às vezes nós ignoramos, porque algumas pessoas são tão boas com aquela pessoa que você não sabe que aquela pessoa fez por ela. No momento mais difícil que ela precisava, aquela pessoa atendeu ele. Tinha um irmão, na primeira igreja que eu dirigi, em 1996, pastor Sérgio velho é o diabo, sou esse da igreja. 96, eu dirigi a primeira igreja. O pastor me entregou e disse assim: eu estou te entregando um caixinho de uva para você cuidar. Cuida desse caixinho de uva. A igreja é um caixinho de uva. A igreja não ia. Eu sempre tenho feito substituições de pastores nas congregações, ele tem dado aí. Irmãos, um texto que eu não consigo deixar de dizer. Irmãos, a Bíblia diz: cuide do rebanho do Senhor. O rebanho não é meu. O rebanho é dos pastores aqui. O rebanho é do Senhor. É do Senhor. É do Senhor. Não é meu. E voltando aqui ao assunto, eu preciso encerrar. E ele diz aqui: ele está aleijado de ambos os pés. Maquir, irmãos. Maquir era um homem de posse. Quando você lê um pouco da história aqui, Maquir era um que tinha condições financeiras. Era de uma família bem abastecida. Maquir, irmãos, pela sua generosidade, ele, naquela terra do esquecimento, pensa num lugar no chão. Ele diz lá: eu vou abrir um espaço para que eu possa cuidar das viúvas, dos órfãos, dos leprosos e dos necessitados.
E dos aleijados, que eles eram rejeitados, eu vou abrir um espaço para cuidar dessas pessoas. Era fosse uma casa de repouso, uma casa de recuperação, que pudesse dar apoio. Era um homem de coração generoso. Ele abre essa casa, e dentro dessa casa estava Mefibosete. Encurtando a história, Davi vai buscar Mefibosete. Ou seja, Ziba vai buscar Mefibosete. Eu não sei que distância é lá de Mefibosete. E quando ele chega na casa, no palácio, ele é apresentado para Davi. E Davi, irmãos, disse assim: olha, Mefibosete, você é da linhagem real. Hoje você está jogado, você estava jogado lá em Lodebar, a terra do esquecimento. Mas a partir de hoje, você vai comer na minha mesa como um dos meus filhos. Eu repeti hoje, a partir de agora, você vai sentar na mesa e vai comer comigo nela, juntamente com os meus filhos. Ou seja, eu estou te devolvendo dignidade, eu estou te devolvendo filiação de rei. Você é príncipe, você vai sentar nessa mesa a partir de hoje. Só irmão que ele estava com estigma. E que estigma é esse? Ô Davi, eu não me vejo como príncipe, eu não me vejo como alguém da linhagem real, mas eu me vejo como um cão morto. Só que a mesa, atenção aqui, mesa muda tudo. A minha esposa sabe que eu gosto de mesa. Mesa onde você olha no olho, onde você se alimenta, onde você conta história. Mesa não é lugar de falar mal dos outros, não é lugar de falar mal do pastor. Não, mesa é lugar de comunhão. Nossa mesa é lugar de comunhão. E mesa é lugar de restauração. Davi, irmãos, podia escolher tantos lugares, mas ele escolheu a mesa. Quando você lê a história, vai falar 4 vezes a pessoa com mesa, 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 mesa. Eu sempre digo que mesa é lugar de entretenimento. Mesa é o lugar de você dar celular para filho. O filho precisa aprender que mesa é lugar de comunhão. Eu vou repetir, lugar de comunhão e de restauração. Porque tem pais, irmãos, que não aguenta naquele momento da refeição. É o filho chorando, esperneando, ele joga o celular. E é comprovado cientificamente que a tendência dessa criança engordar é muito grande. E nós temos que saber educar nossos filhos. Ensina o filho no caminho. E uma das coisas é essa aqui. Eu estou encerrando. Mas quando você olha no texto, a primeira vez que, até olha aqui, a primeira vez que mesa é citado na Bíblia, sabe o que é? Êxodo capítulo 25. Quando estava se formando, irmãos, o tabernáculo. Deus diz ao Senhor: faz uma arca, faz a propiciatória. E é justamente essa mesa. Agora é interessante, irmãos, que a mesa, olha aqui, irmãos, mesa, me permita dizer o que eu vou dizer aqui. Às vezes, irmãos, nós temos aquele negócio de aproveitar aquele pote de sorvete. Ai, ai, ai. Lembra daquele copinho de massa de tomate? Lembra? Irmãos, quando você lê a história aqui, o que era para colocar na mesa aqui era taças. E aí, capítulo 25, é taças. Era pratos de prata. Era colher de ouro. Lembra? E não podia faltar o pão da presença, não podia faltar naquela mesa. Está escrito lá, irmãos. Quando você olha no tabernáculo, na entrada tinha a porta só.
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um caminho, uma verdade e uma vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. E você encontrava lá o altar do holocausto, a bacia de bronze, e depois ele estava no lugar santo. E no lugar santo à esquerda tinha do lado, à direita, ali em frente, irmãos, tinha a mesa do incenso, o altar do incenso. Ali não se queimava animais, não se queimava especiarias aromáticas. E do lado direito tinha essa mesa, a mesa da proposição, onde tinha esses utensílios domésticos. Irmãos, tem gente que ignora, porque às vezes a esposa quer tomar aquela mesa, chama-se mesa aposta, né? Que fala que é um negócio bonito. E tem pessoas que não vai para com isso. Irmãos, é chique. É chique. E tem a ver com a Bíblia. Uma coisa é você sentar numa mesa de qualquer jeito. Outra coisa é você sentar numa mesa bem bonitinha. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Escuta o que eu vou dizer aqui. Às vezes, nós, os que estão casados aqui, no dia do casamento, você ganha algumas coisas interessantes. Às vezes ganha prato, às vezes ganha porcelana, às vezes ganha tanta coisa bonita. E você costuma guardar isso, é claro que você não vai usar tudo no mesmo dia. Escuta aqui, olha aqui. Você não costuma usar no mesmo dia. E passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Aí de repente, olha, me permite citar. Hoje o pastor vai vir aí. Tira aquele negócio que faz 10 anos. Tira aquela taça. Tira aqueles talheres. Aqueles talheres. Irmãos, por que você nunca fez para a sua família? Por que você nunca colocou essa mesa para os seus filhos? Por que tem que esperar tanto tempo para colocar? Irmãos, mesa é lugar de cura. Deus me trouxe aqui, porque Deus vai tratar com a mesa hoje, irmãos. Coloca-se um prato, vai para o quarto, ou para o computador. E muitas pessoas não sentam mais na mesa. Isso me permite um pouco mais adiante. Hoje, irmãos, em alguns apartamentos que estão sendo feitos, não se coloca mais mesa, coloca-se um balcão. E as pessoas olham tudo para lá. Não se olha mais no olho do outro. Mas nessa noite, Deus me trouxe aqui para dizer que Mefibosete, irmãos, foi curado na mesa. Aleluia. Davi disse: olha, a partir de hoje, Mefibosete, você vai sentar na mesa, você vai comer o que eu como, o que meus filhos comem, porque a partir desse momento nós vamos começar um processo de restauração para a sua vida. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Mefibosete, portanto, comia sempre à mesa do rei. Ele sentava de manhã, tomava café. Ele sentava ao meio-dia, almoçava. E à noite, ninguém sabe lá para as 10 horas da noite fazer aquele chazinho para dormir. Ele sentava no mínimo 3, 4 vezes na mesa com a família real. Pastor, o que o senhor quer dizer com tudo isso? Às vezes, irmãos, não precisa muito para que haja uma restauração dentro da tua casa, no meio dos filhos. O Espírito Santo me impulsiona nessa noite. Volta a sentar na mesa. Volte a sentar na mesa. Volte a sentar na mesa. Porque na mesa há o pão da proposição. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão tem que estar na mesa. Jesus tem que estar na mesa. Jesus tem que ter o centro da nossa casa, da nossa mesa. Estou sentando. A Bíblia vai nos dizer no caminho de Emaús. Olha aqui, no caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos estavam tristes. E Jesus conheceu a tristeza do coração deles. Por que vocês estão tristes? E a Bíblia diz que Jesus se aproxima dele. Você sabia que Jesus sabe quando você está triste?
Você não entendeu? Você sabia que Jesus sabe quando você está triste? Você sabia quando Jesus sabe quando você está com o coração cheio de ansiedade e de preocupação? Ele sabe disso. Você lembra dos discípulos? Quando estavam preocupados, e Jesus pergunta: por que vocês estão tão preocupados? Por que vocês estão tão solícitos? Eu cuido de vocês. Eu cuido de vocês. Olha para os pagãos. Olha para os pagãos. Eu quero perguntar para vocês: algum deles já morreu de fome? Não. Deus cuida de você até mesmo na sombra da sua face. Como diz o Salmo número 57, Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim.